Tamar, Raabe e Ruth. 3 mulheres improváveis. Tamar, uma mulher que foi abandonada. E hoje o tema dessa pregação se chama As Improváveis. Muitas daqui, talvez você olha para a tua história e fala assim: como que Deus fez tanta coisa na minha vida? Ou por que Deus vai olhar para mim? Talvez você tenha vergonha da tua história. Talvez Deus já restaurou a tua história, mas você ainda não acredita que Ele possa fazer grandes coisas através da tua vida. Talvez você viva numa situação hoje onde é improvável que Deus haja através da tua vida, através das tuas filhas, através da tua história. Mas Deus trabalha com improváveis. E quando essas mulheres elas estão aqui na genealogia de Jesus, é porque Jesus ele tinha que levar tudo na cruz. Todos os rótulos. Infelizmente, nós vivemos debaixo de muitos rótulos. Rótulos do nosso passado, rótulos daquilo que fizeram conosco. Eu conheço algumas meninas que, infelizmente, vivem debaixo de um rótulo de abusada. Foram abusadas na sua infância e aquele rótulo de uma menina que foi abusada vai com ela até muitos anos da sua vida, porque ela se sente inferior. Ela se sente roubada. Aquilo realmente aconteceu na vida dela. E não tem como a gente voltar para trás e mudar o nosso passado. Mas tem como a gente ter um encontro pessoal com o nosso Salvador e ter uma vida nova. Então nós vamos falar hoje sobre essas 3 mulheres, Tamar, Raabe e Ruth. E o primeiro rótulo de Tamar, a história de Tamar está ali em Gênesis 38. Tamar é uma mulher que ela é desprezada. Tamar, ela casa com os filhos de Judá. Esses filhos morrem e fica o último filho de Judá. E ele era muito pequeno, a Bíblia diz que ele era muito pequeno. E Judá, com medo de ter que esperar esse filho crescer, ele fala: olha, Tamar, volta lá para sua terra, fica lá. Quando o meu filho mais novo crescer, eu te dou ele como marido. Judá fez isso? Não, ele não fez. Ela foi totalmente desprezada. E lá em Gênesis 38, 24 a 26, conta já o que aconteceu. Só voltando aqui um pouquinho. Abra aí em Gênesis 38 e eu vou resumir a história. Tamar, ela é desprezada. E aí um belo dia ela sabe que Judá está indo até a terra dela. Então ela se veste como uma prostituta. Ela se veste de prostituta. Ela era uma prostituta? Não. Ela se veste de prostituta. Ela coloca um rótulo sobre si, porque ela precisava de algo. Ela manipula. Ela se tornou manipuladora. Ela foi prostituta, manipuladora. Ela se encontra com Judá. Judá não percebe que é a sua nora. Ele deita com ela e ela gera um filho. E aí chega ao ouvido de Judá que a sua nora está grávida. Ele fala: opa, peraí, eu não dei o que eu prometi para ela, mas isso não justifica dela ter se prostituído. Então ela precisa o quê? Morrer. Queimem essa mulher, matem essa mulher. E aqui no versículo 24 está passando bem essa passagem. Então diz o seguinte: passados quase 3 meses depois que Judá tem um encontro com Tamar, foi dito a Judá: Tamar, a tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-se, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas? Por quê? Porque quando Tamar se deita com Judá, ele não tinha como pagar. Então ela fala assim: meu senhor, me dá um penhor, me dá algo que você vai depois me garantir que você vai me pagar. E Judá vai, e a gente vai ler aqui. Deixa eu terminar só aqui. Em tirando-se a mulher, ele disse ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a ela selar meu filho. E nunca mais a possuiu.
No versículo 18, tem bem essa passagem onde Judá entrega para ela essas 3 coisas. No versículo 18 diz o seguinte: respondeu a ele, que penhor te darei? Que ela pede um penhor. Ela fala assim, você não tem o que me pagar, me dá um penhor. E ele fala assim, que penhor eu te darei? E ela diz, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Tamar, ela pede um penhor. Algo que depois que ela concebeu, livrou ela da morte. Se ela não tivesse esse selo, esse cordão e esse cajado, ela teria sido morta. Porque tinha teste de DNA naquela época? Não. Ela ia dizer, é do meu sogro Judá. E ele fala, não. A única mulher que eu me deitei foi com uma prostituta. Você não é prostituta, então não foi com você. Ela tinha um penhor. Ela tinha algo que livraria ela da morte. Quando a gente lê a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, tudo aponta para Jesus. A história de Tamar está na Bíblia porque o único que pode nos livrar da morte é aquele que nos dá o selo, o cordão e o cajado. É Jesus. O selo, o cordão e o cajado. O selo, quando a gente lê em Apocalipse 9:4, abre tua Bíblia em Apocalipse 9:4. O selo naquela época era usado como assinatura. Era como se fosse um anel que você selava qualquer coisa e dizia assim, isso me possui, isso é meu. Então eu selo. Apocalipse 9:4 diz o seguinte: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos que não têm o selo de Deus sobre a fronte. O selo de Deus nos livrará. O selo de Deus nos protegerá. Hoje, o que é o selo de Deus nas nossas vidas hoje? Fala comigo, o Espírito Santo. Efésios 1:13-14 diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O Espírito Santo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós morremos para nós mesmos e recebemos vida nova através da salvação em Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele se torna o selo que nos livra da morte. O selo, como é precioso quando nós temos salvação. Então, o primeiro ponto para a gente realmente deixar de ser aquele rótulo do passado e passar a viver uma nova identidade é ter o novo nascimento e receber o selo. Receber o Espírito Santo para caminhar conosco todos os dias. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador, ele é Deus presente conosco todos os dias. O selo. E o cordão? Abre comigo em Eclesiastes 4:12. Eclesiastes 4:12 diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. O cordão representa comunhão com Deus. Aqui em Eclesiastes está falando onde quando um cai, o outro levanta. Quando está frio, o outro aquece. Está falando da união de 2 pessoas. Jesus, quando ele envia os discípulos, ele envia de 2 em 2. Ele não envia sozinho. Então, como é importante a gente estar em comunhão. E quando fala de um cordão de 3 dobras, por quê? Porque sou eu, o meu marido e Deus. Sou eu, a minha amiga e Deus. Como é importante a gente ter comunhão com pessoas que caminham com o Senhor.
precisamos ter bons relacionamentos para a nossa caminhada, porque enquanto um está caindo, o outro vai levantando. Existe uma mentira sendo propagada por aí, a mentira dos desigrejados. Eu não preciso de igreja, sou eu e Deus. Se fosse assim, Deus não tinha feito Eva, porque estava Adão e Deus, perfeito ali, sem pecado nenhum. E Deus fala o quê? Não é bom que o homem esteja só. Comunhão. Mas aquela comunhão era uma comunhão perfeita, porque tinha Adão, Eva e Deus todos os dias. E ali eles quebram aquela comunhão. E aí Deus manda Jesus para restaurar a comunhão. Tamar vem de tamareira. Tamareira é uma palmeira. E a palmeira, ela é conhecida pela sua resistência. Ela não é dura, ela é resistente. O que significa isso? Ela é flexível, mas ela não se quebra. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres hoje aqui que são como Tamar, uma verdadeira tamareira, que vem ventos impetuosos, ventos para te destruir. Você permanece firme na rocha que é Cristo. Você permanece firme. A tua raiz está profunda. E é isso que a gente consegue aprender com Tamar. E o último é o cajado. Proteção e correção. Esse é o significado do cajado. E quando a gente vê em Salmos 23, 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós precisamos do relacionamento com Jesus, relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos de comunhão com Deus. E nós precisamos da proteção do Senhor. É só disso que a gente precisa. E o mundo vai ficar o tempo inteiro fazendo a gente olhar para a gente, para ver o que está faltando nas nossas vidas. Quando o que a gente precisa é de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, o cajado protetor. Deus Filho, aquele que traz comunhão para a gente. E Deus Espírito Santo, o selo. E agora a gente vai... Desculpa. Então, Tamar, ela vem. Pode passar o próximo. Tamar, ela sai da desprezada para... Pode passar o próximo. A rejeitada para a protegida. Talvez você se sinta hoje, até hoje, não mais que hoje, rejeitada. Mas Deus te convida para você se sentir protegida por Ele. Guardada por Ele. A história de Tamar talvez não foi aquela que ela pensou, mas ela recebeu a proteção que ela precisava. Muitos aqui talvez não tenham a história que você imaginou. Ela queria construir uma família, ela queria ter os seus filhos com os filhos de Judá, mas aí através de uma manipulação ela terminou tendo uma outra história. Mas Pérez, o seu filho, fruto de um adultério com seu sogro, entrou na genealogia de Jesus. Não para aplaudir o que Tamar fez de errado, mas para nos mostrar que o que realmente nós precisamos é de Deus. Um casamento não é a resposta para a nossa vida. Deus é a resposta para a nossa vida. E aí a gente vem para a segunda história. Raabe, a prostituta. Ela é conhecida como prostituta. E a história de Raabe acontece lá em Josué. Josué estava recebendo a terra prometida, estava ali entrando em Jericó. E existia uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. Josué manda 2 espias, está lá no livro de Josué. Josué manda 2 espias ali conhecer a cidade de Jericó. E esses 2 espias se hospedam na casa de uma prostituta, de uma mulher chamada Raabe. E quando esses espias eles chegam lá, essa mulher que não fazia parte do povo de Deus, mas a Bíblia diz que ela conhecia a Deus. Ela chega para os espias e fala: eu sei que o Deus de vocês fez grandes coisas e o meu povo está morrendo de medo.
Eu sei que o Deus de vocês é poderoso. Abre comigo Josué 2, 17 e 18. E ali, quando ela tem encontro com esses espias, os soldados daquele rei de Jericó vão lá e falam assim: existem 2 espias aqui. E ela mente, descaradamente. Então, além de prostituta, Raabe era o quê? Mentirosa, né? Além de prostituta, ela era mentirosa. Ela fala o seguinte: olha, não tem ninguém aqui não, eles já foram embora. Eles já foram embora. Era fácil para ela mentir. Já foram embora, pode ir lá atrás deles. E a Bíblia fala que antes de eles subirem para o eirado para deitar, Raabe vai lá e fala assim: eu livrei vocês da morte, livra a minha vida e a minha família da morte. E os espias falaram assim: sim, se a gente sair daqui vivo, a gente vai livrar você e toda a tua família da morte. E aqui em Josué 2, 17 e 18, eles dizem o seguinte: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família do teu pai. Um cordão de escarlate era o sinal. Um cordão em cor de sangue era o sinal. O sangue precioso de Jesus é o sinal. É o que nos livra da morte. É o que livrou da morte os filhos primogênitos na saída do Egito. É o que livrou Raabe da morte na derrota de Jericó. É o que nos livrou da morte quando nós recebemos Jesus como Salvador. Raabe, uma prostituta, mas preste atenção. Raabe, ela era prostituta em Jericó. Ela não continuou prostituta quando foi fazer parte do povo de Israel. Ela teve a história dela transformada, mudada, restaurada. Desde o jardim do Éden. O diabo, ele vai sempre tentar fazer você olhar mais para você do que para Deus. Porque Raabe podia muito bem ali naquele lugar falar assim: quem sou eu? Olha, eu sou uma prostituta, já conheci todos os homens de Jericó, né? Não mereço nada, não mereço ser salva. Tem tanta mulher aqui nessa cidade que merece tão mais ser salva do que eu. Raabe não olhou para ela. Ela olhou para quem? Para Deus. Eu sei quem é esse Deus. Eu preciso dessa salvação. E ela não olha só para ela, ela olha para toda a sua família. E ela não se limita ao passado que ela tinha. Ela não fica: ai, como Moisés, sabe como? Eu não mereço nada disso. E quando a gente volta lá para o jardim do Éden, era assim que o diabo fazia desde o início. Vamos voltar para o jardim do Éden? Música de volta. Jardim do Éden. Adão e Eva, perfeitos, sem pecado. Tinham tudo que... A gente fica com raiva às vezes de Adão e Eva. Eles tinham tudo que eles podiam. Eles tinham um relacionamento perfeito com Deus. Eles estavam ali se relacionando. Só não podiam 2 coisas. Eles não podiam comer do fruto da árvore da vida e nem ter o conhecimento do bem e do mal. 2 coisas. Quantas vezes a gente começa a murmurar e deixa de agradecer por tanta coisa que Deus já nos deu, e a gente foca em 1 ou 2 coisas que Ele não nos deu? Mas será que aquilo que você tanto quer é o melhor para você? Eu não sei. Deus sabe. Mas o diabo, a serpente, ela vai fazer você olhar mais para você. Então a serpente chega para Eva e começa a mostrar o que ela não tinha. Olha para você. Você não tem o fruto do bem e do mal. Você não tem o conhecimento não tem o fruto da vida. Você não tem o conhecimento do bem e do mal. Então Eva começa a olhar mais para si do que para Deus. Eu falo, o movimento feminista começou no Jardim do Éden, onde as mulheres começam a olhar mais para si. O que eu não tenho, o que me falta. Gente, a gente pode ter tudo nessa vida, mas vai faltar uma coisinha. Aí a gente se torna eternamente insatisfeito.
O movimento feminista começou no Jardim do Éden. O movimento feminista não se trata de uma luta em prol das mulheres. Isso é uma mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele não mente descaradamente. Ele conta meias verdades. Ele chega para Eva e fala assim, olha, você não vai morrer. Verdade? Verdade. Ela não ia comer e buf. Ela morria espiritualmente. Então ele começa a mostrar para Eva e fazer ela olhar para si. O humanismo, como a gente fala, né? O humanismo começou no Jardim do Éden, onde as pessoas começam a olhar mais para si do que para Deus. E o movimento feminista é um movimento humanista, que faz com que as mulheres olhem para si. Tem uma feminista super famosa chamada Berenice Benton. E ela fala, o movimento feminista nunca se tratou de uma luta contra as mulheres. Ou uma luta em prol das mulheres. O movimento feminista usa as mulheres para alcançar uma agenda. Porque o diabo sabe que uma mulher tola destrói a sua própria casa. E como que se torna uma mulher tola? Fazendo ela olhar mais para si do que para Deus. Então, o diabo, e eu posso falar assim com todas as letras, o diabo usou o movimento feminista para levantar uma geração de mulheres tolas que olham mais para si do que para Deus. O movimento feminista foi feito para destruição de família. O movimento feminista é pró-aborto. O movimento feminista é a favor da perversão sexual. Não tem como ser cristã e feminista. Não tem, gente. Não dá. E onde está o problema? O problema está muitas vezes porque dentro da igreja a gente fala muito sobre cristianismo. Isso é muito bom. Mas a gente falha quando a gente não explica para as nossas mulheres o que é o movimento feminista. O movimento feminista é um movimento ideológico, político e que quer destruir a família. E usa a figura da mulher para alcançar o seu alvo. Porque se o movimento feminista realmente lutasse em prol das mulheres, ele lutaria contra a prostituição. Ele não luta. Ele não defende uma mulher dentro do ventre de uma mãe. Ele mata. O movimento feminista não aplaude a submissão bíblica. Ele simplesmente diminui, despreza. O movimento feminista odeia o patriarcado. Pai. A destruição da imagem do pai. A destruição da imagem do marido. Agora, dentro da igreja, muitas vezes a gente ensina o que é cristianismo e a gente não ensina o que é feminismo. E aí as nossas mulheres começam a ser enganadas. Porque eu posso chegar aqui para você e falar assim, eu consigo fazer um desenho de um círculo quadrado. Você vai acreditar? Não. Porque você sabe o que é círculo e você sabe o que é quadrado. Você não vai acreditar nessa mentira. Mas e se você não soubesse o que é quadrado? Se você soubesse somente o que é círculo? E eu chegasse e falasse, gente, eu sei fazer um círculo quadrado maravilhoso. Meus filhos choram quando eu faço. Você ia acreditar na manipulação. Existe muita manipulação dentro da igreja, dizendo para você que você pode ser cristã e feminista. Mas por você não conhecer o feminismo, você está acreditando nessa mentira. Não tem como, não deixem suas filhas serem manipuladas por esse movimento. Tem mulheres dentro desse movimento, mulheres como Simone de Beauvoir. Quem aqui já ouviu falar de Simone de Beauvoir? Uma das papisas, saiu uma biografia da Simone de Beauvoir, aplaudida por muitos. Simone de Beauvoir era uma pedófila. Simone de Beauvoir assediava suas próprias alunas. Simone de Beauvoir levava as suas alunas para dormir com João Paul Sartre, ao ponto dessas meninas se matarem. Tem como ser cristã e feminista? Não. Não tem. Beth Freeman, uma das grandes papisas do movimento feminista, ela falava que a maternidade era uma das piores coisas que existem dentro do casamento. Diminui a maternidade.
coloca a mãe como uma pessoa que está sendo oprimida pelo seu próprio filho. Simone de Beauvoir, ela fala que absurdo, a Bíblia é machista. Como que uma mãe vai se ajoelhar diante do seu filho? Simone de Beauvoir morreu sem saber que toda a terra vai se ajoelhar diante de Jesus. É isso, gente. Mulheres, por favor, assim como a pastora Ana falou aqui, a gente tem que parar de ser enganado por ideologias que estão destruindo a nossa beleza da maternidade, que estão destruindo a pureza das nossas filhas, que está destruindo casamentos, porque você começa a olhar a submissão ao marido como algo opressor, quando é um presente de Deus para as nossas vidas. Até porque Deus pede para o homem morrer pela mulher, e não o contrário. A submissão é você se deixar ser carregada por um homem de Deus. Qual é o problema? O problema é quando você casa com banana. Por isso que a gente precisa ensinar as nossas meninas a casarem com homens de Deus. E os homens da nossa igreja levantar rapazes verdadeiramente posicionados no Senhor, cheios de hombridade, que fala assim: pera, existe um homem nessa casa. E esse homem é o sacerdote desse lar. Raabe era uma prostituta. O movimento feminista tenta profissionalizar a prostituição. Mas eu fui numa igreja em Fortaleza. E depois de uma pregação, uma senhorinha, sabe aquela irmãzinha do coque? Fofinha. Que você dá vontade de você levar para casa? Ela chegou para mim e falou assim: minha filha, hoje eu entendi a pregação do dia da minha salvação. Eu me converti com a pregação daquela mulher que foi pega em adultério e Jesus estava escrevendo na areia. Hoje, na sua pregação, eu tive uma visão e eu entendi que Jesus estava escrevendo a minha nova história na areia. E ela falou: eu preciso te apresentar a minha família. Ela traz o marido dela, traz a filha, e ela fala assim: olha, esse é o meu marido, essa é a minha filha. E filha, eu era uma prostituta. E esse pastor dessa igreja foi lá no lugar onde eu fazia prostituição e me falou sobre Jesus. E ele falou que Jesus tinha uma nova história para a minha vida. E hoje eu quero te apresentar a minha família. A luta pelas mulheres não vem pelo feminismo. Não é o movimento feminista que vai ajudar as mulheres. É Jesus, é a igreja que vai trazer uma nova identidade para essas mulheres que estão lá fora. A resposta não está no movimento feminista. A resposta está em Cristo. Raabe, ela era uma prostituta. E Josué chegou para invadir a terra dela. Josué significa Yeshua. Yeshua, Jesus. Yeshua. Moisés, ele carregava a lei. Moisés não pôde entrar na terra prometida. Quem que levou o povo à terra prometida? Josué. Yeshua. Yeshua fez o povo entrar na terra prometida. Era Josué representando Jesus. Só Ele nos dá uma nova identidade. Só Ele nos faz sair de mulheres prostitutas para mulheres que representam a fé. É Yeshua. E a Bíblia fala em Josué 6, diz o seguinte: então disse Josué aos 2 homens que espiavam a terra: entrai na casa da mulher prostituta. Josué 6, 22 a 25. Tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-na. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram como tesouro da casa do Senhor.
Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do teu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué enviara para espiar Jericó. Os espias colocaram aquela mulher fora do arraial. Josué colocou ela dentro de Israel. Raabe não olhou para o passado dela. Raabe tinha uma história de prostituição, mas ela falou: a partir de agora, quando eu entrar nessa nova terra, eu terei uma nova história. Raabe se casa com Salmão e ela tem um filho chamado Boaz. Talvez para Raabe construir família fosse algo impossível, mas para Deus nada é impossível. Só precisa que a gente pare de olhar para trás, pare de olhar para a gente e comece a olhar para o Senhor e deixar com que Ele construa uma nova história na nossa vida. O diabo vai fazer você olhar para trás, o diabo vai fazer você olhar para você, e ele vai fazer de tudo para que você não olhe para o Senhor. Mas nós estamos aqui hoje para falar para você: o que você precisa é dele. Deixa ele construir uma nova história. E a Bíblia conta em Hebreus 11:31, fala sobre a fé. E ele fala: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Raabe, aquela que era uma prostituta, recebe uma nova identidade, uma mulher de fé. Uma mulher de fé. Raabe, ela constrói uma nova família. Ela se torna mãe de Boaz. Boaz, ele se torna o marido de quem? De Ruth, a nossa terceira mulher na Bíblia, na genealogia de Cristo. Ruth, a azarada, né? Ruth, ela casa, o seu marido morre, o seu sogro morre, ela fica sem herança nenhuma. A sua sogra não era de Moabe, Ruth era uma moabita. Quando a gente lê o livro de Ruth, ela era uma moabita. O que era o povo de Moabe? Os moabitas eram filhos de Ló. Lembra de Ló? Olhou para trás e se deu mal. Eu vou cantar agora, viu? Esqueçam. A mulher de Ló olhou para trás. Lembra dessa música? Virou uma estátua de sal. Ló ficou com suas duas filhas. O que essas filhas fizeram com ele? Dormiram com ele. E ali, naquele incesto, gerou o quê? Os moabitas. Então, Ruth era filha de Moabe. Ela era moabita, inimiga do povo de Israel. Os moabitas, eles se tornam inimigos do povo de Israel. Então, Ruth não merecia fazer parte de Israel. Mas a sua sogra, Noemi, a partir do momento que elas perdem tudo, Noemi fala: filha, volta para tua casa. E naquele momento, a mulher mais azarada da Bíblia, ela escolhe abrir mão da sua história, abrir mão da sua genealogia. E ela fala para Noemi: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E juntas elas entram em Israel. E ali Deus constrói uma nova história para Ruth. Boaz significa o resgatador. Gente, que esperança isso nos dá. Como isso cresce a esperança no nosso coração de entender que por mais que o nosso passado seja difícil, quando nós temos um encontro com um resgatador, ele nos dá uma história nova. Boaz, filho de Raabe. Imagina Raabe conhecendo Ruth, falando: filha, eu sei o que é estar em um povo que eu não pertenço. Mas não olhe para trás, olhe para frente. Raabe, Ruth, Tamar morreram
sem saber que entrariam na genealogia de Jesus. Tamar, Raabe e Ruth morreram sem saber que hoje, 2021, nós estaríamos falando sobre elas. Talvez você não vai saber o que teus bisnetos, tataranetos vão contar a teu respeito. Mas, se você se posicionar hoje e deixar Deus construir uma nova história, com certeza eles vão contar uma história de restauração na tua vida e através da tua vida. Em Ruth 3, 11 a 12, Raabe diz o seguinte, Boaz diz o seguinte para Ruth: agora, pois, minha filha, não tenha receios, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o teu resgatador. Mulher virtuosa, Provérbios 31. A única mulher na Bíblia que é chamada de mulher virtuosa é Ruth. E às vezes a gente olha para Provérbios 31 e acha que aquela mulher era perfeita. Mas aquela mulher carrega um passado. Aquela mulher carrega uma história de dor, mas que ela escolheu deixar para trás e se encher de virtudes dadas por Deus, para sair de uma mulher azarada para ser uma mulher virtuosa. Se Deus fez isso com Tamar, se Deus fez isso com Raabe, se Deus fez isso com Ruth, Ele pode fazer na minha vida e na tua vida.